Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria enorme revê-los em mais essa oportunidade de abrirmos a palavra de Deus e buscarmos sempre nela as orientações necessárias para o nosso viver diário. Eu gostaria, antes de darmos início a esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, nos instrua, Senhor, através da Tua palavra, assim como também te somos gratos por essa oportunidade tão importante, aonde encontramos na Tua palavra as Tuas orientações. Prepare-nos, Senhor, para que, pela Tua graça, possamos superar os obstáculos de nossa fé. Capacita-nos ao cumprimento de nossa missão. Prepare-nos para o Teu reino. Te suplicamos e agradecemos essas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A Páscoa. Vimos na matéria passada, da lição passada, estudamos 9 das 10 pragas que caíram sobre o Egito. E justamente quando veio então a praga da escuridão, na finalização dela, estava dando então no dia 10 de abril. E no dia 10 de abril então, que estava finalizando essa praga da escuridão, lembrando de um detalhe, que a escuridão estava sobre os egípcios. O povo de Deus, aonde eles estavam reunidos, não atingia praga alguma, não atingia eles. Eles estavam vivendo tranquilos, sem nenhum prejuízo com nenhum tipo de praga. Tanto que é verdade que Deus orientou eles que nesse 10º dia, ou seja, no dia 10 de abril, eles já deveriam, as famílias, cada um preparar um cordeiro ou uma cabra, um cabrito ou uma ovelha. Preparar para ser consumido daí 4 dias. Cuidar desse bichinho, deixar ele arrumadinho, para daí 4 dias esse cordeiro ser sacrificado. E uma série de detalhes nós estaremos comentando sobre esse cordeiro. E o que aconteceria daí a 4 dias, que é o que nós estamos abrindo agora, a Páscoa. E aqui nós temos em Êxodo 12, 26 e 27 o seguinte: quando os seus filhos perguntarem, que rito é esse? Respondam, é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Presta atenção no que Deus orientou aqui. Como que Deus respondeu? É o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas.
Veja que quantidade de lição bacana aqui, irmãos. Basicamente, essa celebração que envolveria uma série de detalhes do que seria feito com o cordeiro, a carne dele, como que seria consumida, o que faria com o sangue dele, dentre outros detalhes que Deus orientou Moisés e Arão a que se orientasse todo o povo, que se fizesse exatamente conforme Deus pediu, conforme Deus orientou. Irmãos, o que eu acho mais curioso com a aplicação de tudo isso aqui é que quando o Messias cumpriu lá no Calvário, João Batista tinha apontado o dedo para ele, tomado pelo Espírito Santo e dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A abertura do Evangelho de João mostra que ele veio para que eram seus e os seus não quiseram, irmãos. As pessoas rejeitaram o Messias. As pessoas não quiseram receber esse cordeiro que seria sacrificado em nosso lugar, pagando um preço que ninguém, nenhum mortal no universo teria condições de pagar. Porque ele tem vida própria e nunca pecou, nunca teve nem sombra e nem margem de variação de pecado. E ele, portanto, sangue puro. Um Deus que se fez homem, um verbo que se fez carne, habitou entre nós, cresceu como um mortal sem usar poderes divinos nenhum. Ele mesmo alegou durante o seu ministério que as obras que eu faço, não sou eu quem as faz, mas o Pai que as faz por intermédio de mim. E alegou mais: vocês farão obras maiores que essa, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Direis a esse monte: lança-te daqui ao mar, e ele o fará. Então esse Messias viveu como um de nós, como um mortal, e deu exemplo pleno e perfeito, sem pecado. Morreu a morte que, se qualquer mortal morresse, jamais teria como ressuscitar, porque é mortal. Ele, sendo Deus, se tornou mortal, e pelo pleno exercício e absoluta perfeição de tudo o que ele fez, pensou e agiu, deu condições perfeitas, plenas, dele morrer a morte eterna, a morte no verdadeiro sentido, e ressuscitar. O Pai devolveu a vida para o Filho, porque o Filho cumpriu com perfeição a sua missão e pagou o meu e o seu preço. Mas as pessoas, irmãos, os membros da sua religião, os membros que eram seus parentes, distantes, de longe, de perto, poucos aceitaram. A estrutura religiosa judaica, em seu mais amplo sentido, rejeitou a Cristo, o cristianismo, rejeitou o Cordeiro, rejeitou o Messias. E até hoje, lá em Sadagora, no centro da Europa, o chefe Asroca está até hoje na sua descendência aguardando a chegada desse Messias. No mundo ocidental quase não se fala nisso, mas esse indivíduo, quando sai nas ruas, é muito bajulado, ganha presente de tudo quanto é canto, e isso no mundo de um modo geral não é comentado. Sabe, irmãos, Cristo foi rejeitado, e eles rejeitaram a Cristo, continuam festejando as suas cerimônias até hoje. A tradição religiosa dos dias de Cristo, que já vinha há milhares de anos antes, há centenas e milhares de anos antes, continuou. E o Cristo, com o cristianismo, está hoje com toda uma palavra profética, sermão profético, escatologia, e a igreja da mesma forma, só que no cristianismo, prefere continuar com as figuras das tradições religiosas. A religião de fato, que sobrevive pela palavra, pelo teor da palavra, que alimenta a fé e estrutura o cristão, o crente, para a breve volta de Cristo, essa, se falar muito,
incomoda. Se falar pouco, incomoda. Se falar muito, perturba. Elias não foi chamado de perturbador de Israel? Pois é, o problema é o mesmo. João Batista foi visto dessa forma, Noé foi visto assim, Moisés foi visto assim. E todos que fazem a mesma coisa, ensinando a verdade, falando a verdade, incomodam. E são abertamente colocados na geladeira, no meio religioso em si. Porque as tradições agradam, mantém as convivências, mantém as ovelhas debaixo de um aprisco aonde Cristo, de fato, aonde o verdadeiro espírito cristão que vem da palavra tem perdido o foco. E o foco que tem se fortalecido é o conforto religioso, conforto social, etc, e etc, e etc. Enquanto que a escatologia mostra a breve volta de Cristo. Enquanto que o êxodo que nós estamos estudando preparava o povo para ir para uma terra prometida, assim como o cristianismo, baseado na profecia do sermão profético, prepara o cristão, o povo de Cristo, para ir para Canaã celestial. E o último êxodo enfrentaremos, mas teremos que enfrentar esse último êxodo. Esse último êxodo que enfrentaremos tanta perseguição quanto foi os israelitas, só que eles enfrentaram durante 400 anos. Nós enfrentaremos em um curto espaço de tempo, mas com muita severidade, e haverá decreto de morte. E toda uma orientação profética tem sido traçada para que nós nos preparemos com êxito para passar por esse vendaval angustiante profetizado na palavra, aonde Jesus no sermão profético diz que muitos desmaiarão de terror ante as coisas que acontecerão a este mundo. Comentou claro que os verdadeiros cristãos, na sua grande maioria, seriam arrastados aos tribunais, mas que nós não deveríamos nos preocupar com o que haveríamos de dizer naquele momento, porque Ele colocaria as palavras na nossa boca. O verdadeiro sentido, irmãos, de todo o processo do êxodo e da Páscoa que nós estamos estudando, que Cristo cumpriu no Calvário e disse que se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. E deixou tudo detalhado em profecias, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, irmãos. E eu me preocupo muito, porque o conforto tem prendido as pessoas e a mentalidade religiosa mundial ainda está completamente iludidas e presas ao conforto, ao invés de preparar o povo de um modo geral para a realidade que estamos enfrentando, que o mundo está caindo aos pedaços. Governos pagãos, de estrutura completamente ofensiva aos princípios da palavra, tem dominado o mundo. O paganismo domina o mundo desde que o mundo é mundo, irmãos. E hoje, verdadeiras quadrilhas têm administrado muitos países por aí afora. Homens que saem do presídio e vai para a presidência da República, a mais alta corte do país, na sua maioria corrompida, praticando ilegalidade, passando por cima da Constituição Federal. Pessoas velhinhas, inocentes, sendo conduzidas às cadeias de forma injusta, pessoas presas injustamente, e outros que foram presos com diversas provas incontestáveis, foram todos soltos das cadeias, com crimes gravíssimos. Irmãos, e as pessoas conseguem, no meio de um turbilhão desse, tapar os olhos à realidade que estamos vivendo, prestes a desencadear a última grande crise, e ainda estão preocupados em construir grandes templos, ao invés de lugares para que o povo possa se refugiar assim que o ápice da crise estourar. E desde quando? Do dia para a noite, de uma hora para outra, que as pessoas vão conseguir fazer alguma coisa?
Se hoje, que está tendo tempo para fazer, não faz, no desespero é que vamos fazer? Pense, a moeda vai ser toda digitalizada, espécie vai sumir das mãos. Irmãos, se nós não nos prepararmos hoje, enquanto temos tempo, amanhã, com certeza absoluta, ninguém vai ter como fazer nada. Estará na direção de um carro desgovernado e sem freio, descendo curvas perigosas, serra abaixo, com despenhadeiro dos dois lados e sujeito a bater de frente com qualquer um que vier. Só desespero, pânico. E isso é o que Jesus disse: muitos desmaiarão de terror, vai haver choro e ranger de dentes. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Lembre do que a Páscoa de fato preparava o povo. Jamais se esqueça. Segundo tema, mais uma praga. Então aqui está. O que Amós capítulo 3, verso 7 comenta, irmãos, é que Deus jamais faria alguma coisa sem avisar os seus profetas. O que são os profetas, irmãos? Profeta é aquele que clama. Não é simplesmente aquele que vê futuro, que vê passado. Aquele que clama, que proclama, tanto o presente, quanto o futuro, quanto o passado, irmãos. Isso é ser profeta. Você é profeta, eu sou profeta, todos nós abraçamos de uma maneira ou de outra, desde que proclamamos, não importa se é o futuro, se é o presente, se é o passado, proclamamos a palavra, somos profetas. Esse é o verdadeiro sentido da palavra profetas, que às vezes fica mal interpretado ao longo da história do cristianismo. Quando Deus falou dessa última praga que viria, ele aproveitou, ele reforçou uma dica que ele já vinha comentando anteriormente, através de Moisés e Arão diante de Faraó. Aquilo que ele disse lá, dos filhos de Deus, dos meus seguidores, dos meus servos, nenhum cachorro vai mover sua língua com praga nenhuma. Para Deus, para que haja distinção entre aqueles que me servem e me adoram, dos que não me servem e não me adoram. Deus deixou bem claro isso. E nas 7 últimas pragas vai ser idêntico. Mas o verso 8 aqui do capítulo 11 de Êxodo mostra que Moisés saiu enfurecido daquele momento, e seria realmente a última vez que ele veria a cara de Faraó, que ele falou que se chegasse a ver de novo ele ia matar ele, e o confronto deles depois foi lá no Mar Vermelho, onde ao invés de quem morreu, foi Faraó com o seu exército, lá dentro do Mar Vermelho. Mas aqui estava o aviso bem claro, na despedida deles, onde o Êxodo capítulo 11, versos 7 e 8, deixou bastante claro. Mas Moisés saiu enfurecido. Saiu enfurecido, sabe por quê, irmãos? Como já tinha passado 9 pragas e ele viu o tamanho do prejuízo e não houve mudança, nem para a direita e nem para a esquerda, o país viraria, se transformaria numa carnificina, irmãos. Se transformaria numa sala de velório potencial. Se transformaria numa sala de choro e pranto por causa da morte de todos os primogênitos, não só dentre os homens, mas dos animais também, de todo o Egito. Imagine, irmãos, que terror. Moisés saiu completamente desestabilizado quando percebeu a ignorância voluntária de Faraó. E é o mesmo que nos preocupa hoje, irmãos. Com tudo que está profetizado, as pessoas continuam ignorando, falam, pregam sobre a volta de Cristo, mas na hora da prática mesmo fica descartado, fica de lado, irmãos. Porque se acreditasse, se preparava, irmãos.
tomavam providências, teriam responsabilidade não só sobre si, mas sobre a sua casa, seus filhos, seus descendentes. É muito grave isso, irmãos. A sensação é muito tensa, porque Jesus, no sermão profético, comparou o dilúvio, comparou Sodoma e Gomorra com a situação dos últimos dias, irmãos. Que muitos serão pegos como laço e não terá como fazer nada, como os habitantes de Sodoma e Gomorra e do mundo diluviano não puderam fazer nada, perderam, sacrificaram as suas vidas, na sua maioria absoluta, e não vai ser diferente hoje, por causa do mesmo comportamento que está atuando hoje, que atuou nos dias do dilúvio e nos dias de Sodoma e Gomorra. Pense nisso, amado irmão. Acordem, não vacilem. No terceiro tema, a Páscoa. Irmãos, a festa em si, o que nós temos registrado em Êxodo 12, de 1 a 20. Observe. Aqui, eles deveriam pegar o cordeiro que já estava desde o dia 10, arrumadinho, bem tratadinho, limpinho, cordeiro ou um cabritinho, sem mancha, perfeitinho, um para cada família. E se a família fosse pequena, que juntasse outras famílias. No dia 14, no pôr do sol, abriria, junto com a festa da Páscoa, os pães ázimos, a festa dos pães ázimos, que acumularia junto nessa passagem. E também das primícias, que mais tarde foi inserida junto. E que no Antigo Testamento depois vem essa orientação também das primícias, que abriria tudo nessa passagem do pôr do sol, de 14 para 15 de abril. As primícias, inclusive, seria uma festa agrária, que foi incluída mais tarde, junto com a Páscoa. Tanto que Cristo, quando morreu, nessa mesma passagem, que ele estabeleceu a Santa Ceia no lugar da Páscoa, ele se ofereceu como primícia e como o cordeiro. Mas as primícias nós não estamos comentando aqui hoje na lição e tudo, mas está incluso mais tarde. Lembrando que isso aí teria um detalhe interessante, porque essa festa agrária aqui duraria 50 dias, por isso chamava Pentecostes. Logo no desfecho dessa festa, o Espírito Santo estaria descendo sobre os discípulos. O que temos relatado em Atos capítulo 2. É o que liga de maneira impressionante as primícias junto com a Páscoa e os pães ázimos. Então a Páscoa, o sangue do cordeiro, teria o objetivo claro de pintar não só o umbral em cima, como os portais, os outros dois lados dos portais, dos batentes da porta também. Eles pegavam um raminho de ensopo ali, molharia no sangue e passaria em cima da direita e da esquerda, para especificamente mostrar-se para todos a misericórdia de Deus para com seus filhos, com seus seguidores. Porque quando o destruidor viesse, o anjo exterminador, que ele passasse, ele veria essa pintura com sangue e pularia aquela casa. Iria entrar só nas casas que não tivessem essa pintura de sangue. E exterminaria o primogênito ali dentro. E do gado que pertencesse àquele lar. O sangue estava expondo a misericórdia de Deus, mostrando o Messias que viria mais tarde, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que derramaria o seu sangue, morrendo a morte eterna, pagando o meu e o seu preço, garantindo a minha e a sua salvação. Só que os pães ázimos, que era para ele comer nesse dia, e era durante 7 dias, até o dia 21 de abril, desde o dia 14, 7 dias, eles deveriam comer pães ázimos e não poderiam comer pão com fermento. Pães ázimos é o pão de Santa Ceia, ou feito com farinha de trigo, ou com farinha de centeio, ou com farinha de aveia, ou com farinha de cevada. Só farinha e água. E assava. Era esse o pão que era para eles comer, o pão de Santa Ceia. Durante 7 dias. E inclusive a orientação é que se alguém, seja dos da casa ou os estrangeiros que estavam junto, tanto o israelita quanto o estrangeiro que aceitou a fé hebraica, esse deveria seguir o ritual à risca. Se alguém comesse pão fermentado entre o dia 14 de abril e o dia 21 de abril, era para ser cortado de Israel. Quão grave que é a situação. Sabe por quê, irmãos?
o porquê dos pães ázimos e porquê do cordeiro comido com ervas amargas, era para mostrar exatamente a misericórdia de Deus e a tristeza de Deus, a amargura de Deus de ter que sacrificar crianças inocentes por causa do pecado dos seus pais, por causa da ignorância voluntária dos seus pais, que fizeram escolhas ignorantes contra Deus e contra o povo de Deus. E Deus, por bem-estar dos justos, foi obrigado a adotar esse juízo tão severo, que pediu para que eles lembrassem, compartilhassem com a sua descendência de geração em geração essa amargura, usando ervas amargas com o cordeiro assado no fogo, e o que sobrasse dele era para queimar no fogo. Pão era só pães ázimos, lembrando para sempre que custo teria a libertação dos hebreus do reino egípcio, até que o Messias chegasse e transformasse isso numa santa ceia, também simbolismo, não para prender as pessoas, mas para mostrar o verdadeiro significado, que é o preparo para receber o Messias agora nas nuvens do céu, o nosso Redentor. E não para ficarmos presos aos simbolismos, ao conforto religioso, ao conforto social da tradição religiosa. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quarto tema, nós temos Pachá, a palavra hebraica que conhecemos, que traduzimos então por Páscoa. Irmãos, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, séculos depois dessa ocorrência, olha o que Paulo disse: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Paulo aqui, irmãos, mostra o sentido real do sangue desse Cordeiro Pascal. Mas ele está mostrando a realidade que toda aquela amargura que o povo passou comendo de fato, pães ázimos, ervas amargas, aquele cordeiro, etc, etc, mas que o sentido daquilo tudo, que foi a amargura que Deus passou com aquele juízo absoluto que determinou sobre os primogênitos do Egito, aquele juízo hoje vai cair sobre o planeta Terra, irmãos. Não só primogênitos, mas 7 últimas pragas que vai deixar ferida dos pés à cabeça, vai deixar o mar cheio de sangue, os rios cheios de sangue, o sol abrasando os homens, trevas, frio, ranger de dentes, secamento literal do Eufrates, para que se prepare os caminhos dos reis que vêm do Oriente em direção ao Armagedon. Pedras com quase 30 quilos caindo do céu, destruindo tudo que o homem construiu com as suas mãos. Tudo em um único dia. Apocalipse 18, verso 8. E depois, Apocalipse 18, verso 10, em uma só hora. O que 2 Pedro 3, de 8 a 13 fala, elementos ardentes se fundindo, e a terra, as obras que nela se queimarão, tudo em uma só hora será destruído completamente. E aquele fogo estará consumindo aqueles ímpios vivos, que segundo Tessalonicenses 2,8 fala, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e o resplendor de sua vinda. Onde você vai estar nesse horário? Entende, irmãos? Precisamos lembrar que no mundo inteiro tem pessoas preparando refúgios para receber o povo de Deus. Você já arrumou seu lugarzinho? Já parou para pensar nisso? Falar nisso hoje, irmãos, na maioria dos lugares onde se fala, ou para as pessoas que se comunicam, isso até para pessoas da igreja, quem fala nisso é visto como um cara que não está batendo muito bem dos parafusos, está com os parafusos soltos na cabeça, igual caixa de ferramenta carregada nas mãos. Mas sabe, irmãos, Ló foi visto dessa forma, Noé também foi visto dessa forma, e Jesus comparou isso no sermão profético com o que nós estamos passando hoje e vamos passar em muito breve.
E precisamos abrir o nosso coração enquanto o Espírito Santo está trabalhando dentro dele. Porque se conformarmos muito com a temperatura do conforto, a mornidão de Laodiceia vai fazer Deus vomitar o morno de sua boca. Isso é grave, irmãos. E a mensagem de amor de Deus para a igreja de Laodiceia é que estou à tua porta e bato. Irmãos, Deus na nossa porta significa que Ele não está dentro do coração da maioria desses que estão em Laodiceia. Porque ou está frio ou está morno, irmãos. Agora, no coração do quente, Ele mora lá dentro o tempo todo, não sai para nada. Deixa Jesus entrar, irmãos, antes que seja tarde demais. Porque se você demorar a deixar Jesus entrar, você vai ser vomitado. Pense nisso. Não vacila, amado irmão. Não vacila, amada irmã. Pelo amor que você tem em Deus, em você mesmo e na sua descendência. Aqueles que estão ao seu redor. No quinto tema, passando a tocha. Esse é outro ponto muito importante, irmãos. Se você vê Salmo 145, 4, se você vê Êxodo 12, 24 a 28, irmãos, de geração em geração era para ser transmitida essas orientações, e o que nós estamos estudando hoje, do sermão profético, que nos prepara para esse último êxodo em direção à Canaã celestial, irmãos, nós devemos estar transmitindo aos nossos filhos essa realidade, para que eles não cresçam crianças frias ou mornas, e muito menos então afastadas da verdadeira fé cristã e da palavra profética. Nós temos que continuar passando essa tocha de fogo do Espírito Santo para os nossos filhos, para as gerações futuras. E hoje nós estamos num ponto, irmãos, que estamos muito prestes a ver Jesus nas nuvens dos céus. E aqueles entes queridos que nós perdemos, de podermos abraçar com eles novamente, porque eles serão ressuscitados, perfeitos. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados ao encontro com o Senhor nos ares, arrebatados ao Senhor, arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. E conforte uns aos outros com essas palavras. Irmãos, o sexto tema, o juízo divino. O que nós temos relatado em Êxodo 12, 29, 30. Hebreus 11, 28 faz comparação. Eu gostaria de destacar dois pontos muito importantes, irmãos, com esse juízo que caiu. O porquê dos primogênitos. Parou para pensar nisso? Em primeiro lugar, você vê aí a misericórdia de Deus de não executar todos os filhos. Enquanto que Faraó no passado, não esse que está recebendo as 10 pragas, mas o seu antecessor, ele mandou matar as crianças. Nasceu o filho hebreu, era para ser sacrificado e jogado no Nilo, para alimentar os crocodilos. Irmãos, a misericórdia de Deus apontou só para os primogênitos. E por que só os primogênitos? Parou para pensar? Refletiu? O primeiro ponto eu já apresentei, que é a misericórdia de Deus, né? De não executar todo mundo. O segundo ponto, o primogênito. Naquela cultura, até nos dias de Cristo, inclusive, irmãos, e pouco à frente ainda, o primogênito ficava com a maioria do patrimônio. O primogênito era o foco dos projetos familiares. Então, quando tira o primogênito da família, quando perdia o primogênito, e de alguma maneira eles teriam que aprender a refletir ou se ajustar o comportamento humano no meio das crises. Agora não tem mais primogênito, o próximo primogênito é o segundo. Igual a história, quem não tem cachorro caça com gato. E agora eles têm que se adaptar com isso aí tudo. E ter todo um ajuste de projeto. E no futuro, que eles lembrassem dessa história ainda, quem sabe muitos poderiam buscar a crença no verdadeiro Deus e encontrar a salvação. Por essa história magnífica do registro do que aconteceu um dia lá no Egito. Mas o juízo divino, irmãos, é iminente. E aqueles que não se adequar ao que está profetizado, não obedecer a palavra, vai pagar um preço muito alto.
porque saber a verdade e não praticar, isso é iniquidade. E o iníquo será revelado a quem será desfeito pelo assopro da boca do Senhor e o resplendor da sua vinda. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O sétimo tema, herdeiros do Cordeiro. Queria citar um texto de Patriarcas e Profetas, página 229 a 233, que diz o seguinte: a Páscoa devia ser tanto comemorativa quanto simbólica, apontando não somente para a libertação do Egito, mas também para o maior livramento que no futuro Cristo realizaria, libertando o seu povo do cativeiro do pecado. O cordeiro sacrificial representa o Cordeiro de Deus, como João 1,29 aponta, em quem se acha nossa única esperança de salvação. O apóstolo escreveu: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5,7. Não bastava que o cordeiro pascual fosse morto, seu sangue deveria ser aspergido nos batentes das portas. Assim também os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados no nosso coração. Devemos crer que Ele morreu não somente pelo mundo, mas também por cada um de nós individualmente. Devemos apropriar-nos dos benefícios do sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, nos ensine, Senhor, a obedecer a Tua palavra. Nos capacite a obedecer a Tua palavra. Nos fortaleça na nossa fé, para que possamos ter condições de romper os obstáculos de nossa fé e nos prepararmos para a Tua breve volta. Que as lições do Êxodo, que as lições da Páscoa sejam plenas em nossos corações, para que sejamos de fato cristãos preparados como soldados do Teu reino, preparados para todo e qualquer tipo de luta, para naquele grande dia e muito breve irmos ao encontro com o Senhor nos ares. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados.